Olá, hoje iniciaremos com a nossa aula de PAP, cujo tema é hemograma, e a gente tem como principal objetivo dessa aula que vocês consigam compreender a informação básica do hemograma e, a partir disso, conseguirem fazer correlações clínicas com os principais achados e alterações. Então, a gente tem como conceito fundamental que o hemograma é o exame que avalia quantitativa e qualitativamente os elementos celulares do sangue, e sabemos que é o exame mais requerido na consulta médica. Praticamente aí 70% das consultas, quando se vai solicitar algum tipo de exame complementar laboratorial, tem-se um hemograma completo entre esses exames. O hemograma ele é dividido em 3 grandes grupos de células que a gente vai estar avaliando: a rigor, eritrograma, leucograma e plaquetas. Plaquetas a gente vai ver que não é uma célula propriamente dita, e sim um componente citoplasmático, né? A gente vai falar mais para frente. Então, começando com a avaliação do eritrograma, sabemos que essa é a seção do hemograma que vai estar avaliando o eritrônio, que representa os 25 a 30 trilhões de eritrócitos, ou hemácias propriamente ditas, circulantes, bem como ele vai refletir a função do tecido eritroblástico da medula óssea que lhe dá origem. Indiretamente, a gente vai ter essa avaliação através do número total de hemácias, bem como da hemoglobina. E a insuficiência funcional desse eritrônio vai ser denominada anemia. E a gente vai poder quantitativamente defini-la através da diminuição da hemoglobina sanguínea. Então, ao pegar um resultado de hemograma, na parte do eritrograma especificamente, a gente vai ter os seguintes parâmetros: os eritrócitos em milhões por microlitro, é o número total de células, de hemácias; a hemoglobina em grama por decilitro; o hematócrito em porcentagem; volume corpuscular médio em fentolitro; hemoglobina corpuscular média em picograma; e a concentração hemoglobínica corpuscular média em porcentagem ou grama por decilitro; e o RDW, o índice de anisocitose, em porcentagem. E logo abaixo, dependendo do laboratório, se for um laboratório assim, de mais qualidade, que tenha um patologista que faça a análise da lâmina do hemograma e não só simplesmente for feita a contagem através de máquina, caso tenha uma boa análise, muitas vezes por um biomédico, ou às vezes alguns laboratórios têm até patologistas que fazem essa análise, vão ser descritas logo abaixo algumas alterações sobre a série vermelha. Por exemplo, presença de reticulócitos em percentual ou em número absoluto. Falando um pouquinho de cada um daqueles parâmetros do eritrograma, a gente saber melhor. Então, o primeiro que a gente tem é o número total de eritrócitos ou hemácias, que deve ser sempre interpretada no contexto do hemograma completo e não serve para nós como um parâmetro de anemia. E varia muito, conforme idade, sexo, a questão de residência em área muito acima do nível do mar, porque a maior altitude a gente sabe que o ar fica mais rarefeito, com menos concentração de oxigênio. Então, as pessoas que residem em áreas muito altas, de elevadas altitudes, vão ter um estímulo maior para produzir hemácias e hemoglobina. Então, vão ter um número relativamente maior do que o restante da população geral.
Inclusive, é uma questão, por exemplo, dos atletas de alta performance, né, o chamado doping fisiológico. Esses atletas, eles vão treinar propositalmente nessas áreas de maior altitude, principalmente atletas de maratona que precisam de uma resistência e uma oxigenação por um tempo mais elevado, são provas de longa duração. Então, tem essa questão aí de vários fatores que influenciam na contagem total do eritrócito e por isso vai ser sempre avaliado num contexto global e não vai servir como um parâmetro de anemia. Qual que vai ser então o parâmetro de anemia mais importante para nós clínicos, para nós médicos de família, para nós médicos generalistas? É a dosagem da hemoglobina, porque é o dado básico para caracterizar essa anemia e a gente tem definidos os valores que não vão depender, por exemplo, dessas situações externas como a altitude. Então a gente vai ter os valores de acordo com a faixa etária e sexo. A gente tem uma regrinha chamada regrinha 11, 12, 13, que a grosso modo ela pode ser memorizada e resolve a maioria dos nossos casos. Então, o nível de hemoglobina de 11 é o ponto de corte para crianças e gestantes, o nível de hemoglobina de 12 é o nível de corte para mulheres adultas não gestantes e 13 para homens adultos. Abaixo disso vai caracterizar a anemia, abaixo dessa regrinha 11, 12, 13. Idosos a gente considera também em torno de 12. Então, gravem essa regrinha aí. 11, criança, mulheres gestantes, 12, mulheres e idosos, independente do sexo, e 13 para homens, adultos não idosos. O hematócrito, ele vai refletir o percentual ocupado pela hemácia no volume total de sangue e ele correlaciona-se, portanto, com a viscosidade sanguínea e vai utilizar-se, vai ser útil, né, para avaliar as alterações volêmicas. Por exemplo, o paciente está desidratado, o paciente que está com sequestro de volume para o terceiro espaço, com edema. Então, vai ser refletir no hematócrito. Então, a gente vai ter algumas condições, né, que vão se refletir nesse hematócrito. Por exemplo, a hemodiluição, levando a uma falsa anemia, digamos assim. A gente vai ter um aumento da volemia que vai diminuir as cifras do eritrograma. Isso vai acontecer, por exemplo, em algumas situações. Gravidez e nos atletas em treinamento intensivo, isso vai ser de forma fisiológica, então, é um dos motivos que a gente considera a hemoglobina para gestante de 11 como aceitável, porque ela vai ter um maior volume circulante, então vai ter uma diluição. Na retenção de líquidos por insuficiência cardíaca ou renal, que aí já é patológico, e também em uma situação hipotética de infusão intravenosa excessiva de líquido. Então, essas situações aí vão levar a hemodiluição, vai diminuir as cifras do eritrograma e vai se refletir também na hemoglobina e no hematócrito. E ao contrário, a gente tem situações de hemoconcentração que vão levar a uma falsa poliglobulia, que seria exatamente o inverso. Então, a diminuição isolada da volemia, elevando as cifras do eritrograma. Pode estar presente na desidratação de qualquer etiologia, por exemplo, diarreias, grandes queimados, uso de diuréticos, perdas líquidas em quadros diarreicos, edema de membros inferiores que levam ao extravasamento de líquido no terceiro espaço e acaba concentrando a volemia. E o que é extremamente importante, que é um critério maior, por exemplo, para dengue hemorrágica, em uma situação de hemoconcentração, em que há o sequestro de líquido, justamente para esse terceiro espaço, e vai fazer uma hemoconcentração com elevação do hematócrito. Então, lembrem-se disso aí também, que é um dos critérios maiores
para diagnóstico de dengue hemorrágica, essa situação de hemoconcentração com aumento do hematócrito em relação ao basal do paciente. Ainda dentro do eritrograma, a gente vai ter a análise do VCM, o volume corpuscular médio, que, como o nome indica, é a média dos volumes das hemácias, e o valor vai oscilar entre 80 e 100, e é o mesmo para homens e mulheres. Acima de 100 a gente vai caracterizar como macrocitose e abaixo de 80 como microcitose. Outro parâmetro que a gente vai ter no eritrograma é o RDW, ou o índice de anisocitose, que ele vai medir a amplitude da distribuição dos tamanhos dos eritrócitos. Então, ele vai dar para nós um parâmetro que reflete a função medular do paciente. Então, por exemplo, uma anemia em um paciente jovem ou numa criança, por carência de ferro, por exemplo, esse paciente é esperado que ele tenha uma medula bem reativa, então essa medula vai tentar compensar, produzir novas células, e esse paciente vai evoluir com RDW, com índice de anisocitose elevado, porque vai estar sempre a medula tentando produzir novas células, vai estar tentando lançar células, e com isso vai ter células jovens, células de idade intermediária e células mais maduras, então células com tamanhos diferentes. Por isso vai ter um índice de anisocitose elevado. E, por último, dentro dos parâmetros do eritrograma, a gente vai ter as medidas de cromia, que é a hemoglobina corpuscular média, ou HCM, que, como o nome diz, é a quantidade média de hemoglobina por eritrócito, e vai variar entre 24 e 33, e o CHCM, que é a concentração hemoglobínica corpuscular média, que seria a concentração média em massa por volume em gramas por decilitro da hemoglobina nos eritrócitos. E aqui tem essas expressões matemáticas, eu não vou entrar em detalhes sobre elas, para como você chegaria aí no cálculo da concentração hemoglobínica corpuscular média. A hipocromia pode estar presente, por exemplo, na anemia ferropriva, e a hipercromia é um achado raro, particularmente na minha prática, e já de quase 9 anos de formado, eu não me recordo de ter visto nenhum hemograma com hipercromia. E, normalmente, quando estar presente, ela vai ser muito, muito indicativa de esferocitose. Então, gravem isso aí. Apesar de ser um achado raro, o mais provável de ser, ao se deparar com ele, é a esferocitose, a principal doença e a principal alteração de forma de eritrócito que vai cursar com hipercromia. A contagem de reticulócitos, ela vai estar presente no eritrograma quando tiver alguma condição que demande um aumento da eritropoiese. Normalmente não vai ter esses reticulócitos, é um achado extra que reflete essas condições de aumento de eritropoiese. Então, os reticulócitos nada mais são do que eritrócitos jovens circulantes. Como eu disse, reflete a eritropoiese do paciente quando há anemia ou uma situação de hipóxia que estimule a síntese da eritropoetina. Esta vai acelerar a proliferação e a maturação eritroblástica com maior liberação de hemácias jovens, os reticulócitos, para a periferia. E o valor absoluto, que deve ser interpretado, ou o índice corrigido. E o valor absoluto ele vai variar entre 25 e 75 mil, ou o índice corrigido entre 0,5% a 1,5%. O índice corrigido, para relembrar aqui a formulazinha, é o percentual de reticulócitos encontrado, vezes o hematócrito do paciente, dividido pelo hematócrito considerado normal, que seria 40 para mulheres e 45 para homens. É justamente feito esse cálculo para tirar a interferência da viscosidade sanguínea, tirar a interferência da volemia,
na interpretação. Quando a gente tem uma anemia crônica a ser investigada e você quer ter a medida da produção medular desse paciente, às vezes pede especificamente para fazer essa contagem de reticulócitos. Então é interessante aí pedi-la nesses casos de anemia assim mais arrastada, de difícil investigação, que às vezes você suspeita de uma aplasia, por exemplo, um idoso, uma anemia arrastada, às vezes é interessante, dependendo da clínica, sempre correlacionar com a clínica, solicitar os reticulócitos totais, ou você já pode pedir o índice corrigido também, que o laboratório já faz a conta para você. Se você só especificar reticulócito, ele vai te dar, às vezes, só o percentual, ou às vezes só o número absoluto, e aí você tem que fazer a conta no papel. Aqui para mostrar um outro exame que pode ser pedido, quando você tem alguma suspeita diagnóstica específica, você pode colocar no seu pedido pesquisa de hemácias em esfregaços de sangue periférico. Às vezes no hemograma, quando é feito em um local mais confiável, um laboratório mais bem estruturado, ele já te dá isso aí sem você pedir. Mas muitas vezes ele vai trazer de forma mais superficial, mesmo te dando isso aí. Ele vai te colocar lá naquele campo de observações que eu ressaltei no início, que tinha, por exemplo, presença de drepanócitos, mas não vai te detalhar muito. Aí, se você precisar de um detalhamento maior, você pode estar fazendo um pedido à parte para o paciente de pesquisa de hemácias em esfregaço de sangue periférico. E aí, obrigatoriamente, o sangue coletado do seu paciente vai ser colocado em lâmina e um patologista vai ter que fazer aquela análise, ou pelo menos um biomédico do laboratório. Vai levar aquilo ali no microscópio e vai fazer a análise e vai te dar o padrão do tipo de hemácia alterado. Um outro quadrinho interessante que tenta fazer aqui as patologias associadas com as alterações de hemácias no esfregaço. Eu separei esses três primeiros aqui em caixa alta porque são os mais comuns. Então, os esferócitos podem estar presentes na anemia hemolítica autoimune e na esferocitose propriamente dita. As hemácias em alvo pode estar presente na deficiência de ferro e nas talassemias, as duas condições mais comuns. E os drepanócitos, que são o tipo característico da anemia falciforme, mas podem estar presentes também no traço falciforme. Então, essas três são as mais comuns. Existem outros tipos menos comuns, não vou citá-los aqui, mas depois quem quiser aprofundar no assunto pode estar dando uma estudada a mais. Outra classificação interessante, de acordo com o achado laboratorial, é tentar se fazer, a partir dessa classificação, o link com a causa de base. Por exemplo, no tipo de anemia, quando for microcítica hipocrômica, o mais comum, o mais usual é a deficiência de ferro. Pode estar presente também na talassemia, na sideroblástica, na anemia de doença crônica e em hemoglobinopatias. Mas o mais comum aqui que a gente vai lidar na prática, de generalista e de atenção primária, é a deficiência de ferro. E em idoso, lembrar da anemia de doença crônica. A macrocítica normocrômica é típica da deficiência de ácido fólico e vitamina B12. São as duas situações mais comuns. A normocítica normocrômica é característica da anemia hipoproliferativa, da anemia aplásica, da anemia hemolítica, da hemoglobinopatia, seja SS, SC. Hemorragias podem levar a anemia de doença crônica e no início da depressão de ferro também. Então, a normo, a gente percebe aqui que é o que tem mais condições em termos de diagnóstico diferencial. E ainda uma correlação da anemia de acordo com o mecanismo fisiopatológico.
Então, a gente pode ter anemias por sangramento excessivo, seja de forma súbita, através de um trauma, acidente, cirurgia, pós-parto, ruptura de vasos sanguíneos, de forma crônica, como as epistaxes crônicas, doença hemorroidária com sangramento crônico, as úlceras gastroduodenais, neoplasias, cânceres, principalmente trato gastrointestinal, tumores de rim, bexiga, mulheres com perda menstrual intensa. Temos um mecanismo de diminuição da produção dos eritrócitos, que normalmente vai estar associado com carências nutricionais ou doenças crônicas, notadamente as neoplásicas. E ainda temos o mecanismo de aumento da destruição dos eritrócitos, por exemplo, em esplenomegalias, vão levar à lesão mecânica dos eritrócitos que vão ser destruídos, em doenças autoimunes, hemoglobinúria noturna paroxísticas e outras alterações da forma da hemácia ou mesmo hemoglobinopatias. Esse mecanismo aqui, normalmente na prática, vai ser o menos comum. O mecanismo de sangramento e o mecanismo de diminuição da produção vão ser os mais comuns aí na nossa prática diária. Então, dito isso sobre o eritrograma, a gente vai fazer agora a análise do leucograma, das células brancas do sistema imunológico. Então, o leucograma ele vai incluir a contagem de leucócitos, bem como a fórmula diferencial, a quantificação e avaliação morfológica dos tipos diversos dos leucócitos. A interpretação, via de regra, a gente vai basear nos valores absolutos, ou seja, no número em microlitro de sangue, número de célula em microlitro de sangue. E no caso dos bastões, a gente vai ter uma peculiaridade, que é o desvio à esquerda, que a gente pode basear no valor percentual. No final, a gente vai ver que eu vou deixar um macete para vocês, e muitas vezes a gente vai acabar memorizando de forma mais rápida e mais fácil o percentual, mas eu vou deixar o macete mais bem detalhado para vocês no final ali, no resumo. Então, o leucograma ele vai vir na seguinte disposição para a gente quando nos deparamos com o hemograma na nossa frente. Ele vai trazer primeiramente o número total de leucócitos e aí logo abaixo o diferencial. Os neutrófilos, ele vai trazer sempre o número percentual em relação ao total de leucócitos e vai trazer na frente o número de células em microlitro de sangue. Então, os neutrófilos vão ser geralmente a primeira série que ele vai trazer e vai distinguir se tem bastões segmentados. Quando tem muitos bastões, a gente vai chamar desvio à esquerda, acima de 4 a 5% de bastões, desvio à esquerda. Podem ter outras séries também de leucócitos jovens aqui. Linfócitos vai ser a outra série celular que ele vai trazer para a gente. Monócitos, eosinófilos e basófilos. Então, aqui ele pode trazer outras células de neutrófilos jovens, como os mielócitos, promielócitos, pode trazer linfócitos jovens, que seriam os blastos, e outros tipos morfológicos, caso haja. Geralmente, esses tipos jovens vão estar presentes em alguma patologia, seja desde uma infecção aguda ou até mesmo uma leucose, como leucemias, linfomas. Não são comuns a gente observar leucócitos jovens, seja da linha neutrofílica ou seja da linha linfocítica no leucograma. E além disso, reforçando aquela questão lá que eu disse no eritrograma, dependendo do laboratório, se for um exame assim, um pouquinho mais bem feito, ele vai trazer alguma observação microscópica complementar. Por exemplo, granulações tóxicas. Ele vai descrever neutrófilos com presença de granulações tóxicas. Geralmente, essas granulações tóxicas dentro do neutrófilo significam atividade fagocítica. Então, normalmente é visto em infecções bacterianas.
Alguns termos básicos, acredito que todos saibam, mas vamos reforçar: leucocitose e leucopenia, para designar respectivamente as contagens acima e abaixo dos limites de referência. A leucocitose pode ser vista como reação a vários tipos de infecções e processos inflamatórios, constituindo a resposta de fase aguda do organismo a muitas doenças, sejam elas infecções bacterianas, virais, ou por protozoários, ou até fungos. E aqui vale uma observação que nos portadores de anemia falciforme pode acontecer de estar com a leucocitose em número absoluto, entre 12 e 15 mil, sem representar infecção. Principalmente naquele paciente jovem, às vezes ele tem ali 12, 15 mil, não tem clínica nenhuma de infecção, obviamente, está sem febre, está com estado geral bom, sem sintomas sistêmicos ou constitucionais, e vai ter essa leucocitose relativa aí devido à questão da medula ser mais reativa mesmo para tentar compensar a anemia e acaba produzindo, lançando mais leucócitos. Mas desde que ele não tenha nenhum sintoma constitucional ou sistêmica, não precisa preocupar nesse portador de anemia falciforme se achar aí um global até 15 mil. A leucopenia geralmente está associada principalmente a infecções virais, mas toda regra tem sua exceção, pode acontecer também com algumas bactérias, principalmente salmonela, estafilococo, micobactérias. E é válido lembrar que quando causado por uma doença viral, as alterações no leucograma são notadas dentro de pelo menos 1 a 2 dias, que geralmente vai ter recrutamento, seja de novas células, ou seja, uma diminuição pelo ataque propriamente dito do vírus. E essas alterações, sejam elas para mais ou para menos, em decorrência de uma doença, podem persistir por várias semanas. Então, às vezes, o paciente teve ali uma doença viral, deu uma leucopenia no leucograma, não tem necessidade de correr para repetir ali em 1, 2 dias, porque não vai ter uma melhora desse leucograma. Ele pode demorar várias semanas. O ideal é repetir 4, 6 semanas para acompanhar aquele global de leucócito do paciente. Falando sobre o desvio esquerdo, ou desvio maturativo, que é o reflexo da maior quantidade de bastões ou células jovens da série granulocítica. Então, os bastões propriamente ditos, mielócitos, metamielócitos, promielócitos ou mieloblastos. E a gente sabe que a resposta inicial da medula óssea frente a uma agressão é a liberação daqueles neutrófilos que já têm armazenados de reserva. E o estímulo proliferativo vai ter importância a partir de pelo menos 1 a 3 dias do início da infecção. Então, espera-se aí que uma grande leucocitose ocorra a partir aí de 3 dias de infecção. Não é comum ter uma grande leucocitose antes de 3 dias de uma infecção, porque não tem tanto neutrófilo de reserva. E após 3 dias já soma aqueles de reserva que foram liberados, bem como os outros de resposta proliferativa que foram produzidos. Aqui um exemplo até meio grotesco de leucocitose com desvio, um global de 20 mil com bastões de 10%. Um valor absoluto aí, obviamente calculado, de 2 mil. Mas a partir de 4 a 5%, dependendo da referência e do autor, já é caracterizado como desvio à esquerda. E o último componente aí do eritrograma são as plaquetas. É importante no pedido, observação aqui, um adendo, colocar sempre hemograma completo ou hemograma com plaquetas. Por quê? Porque a questão mesmo, às vezes, de financiamento ou de preço mesmo do exame, o laboratório ele recebe um pouquinho a mais quando ele libera as plaquetas. Apesar de ser tudo automatizado e a máquina vai fazer a leitura de tudo, se você não pedir, às vezes o laboratório, em virtude dessa questão do custo,
ele acaba te sonegando essa informação. Você pediu lá só hemograma no seu pedido, não escreveu completo ou com plaquetas, aí o laboratório meio que faz digamos aí, uma sacanagem com a gente. Ele acaba não colocando o valor das plaquetas, porque o seu pedido foi 100 e ele recebeu um valor um pouquinho a menos. Acontece isso. Que nem eu falei na aula de infecção urinária, quando você coloca lá a urocultura e esquece de colocar aqui que é o antibiograma, às vezes o laboratório sacaneia o médico também. Ele faz a urocultura, detecta a bactéria, e aí ele não faz o antibiograma porque você não pediu, e aí ele não vai receber o valor pelo aquele antibiograma. Como você não pediu, ele não faz. E aí você está com a bactéria na mão lá e não sabe qual o melhor antibiótico. As plaquetas, voltando aqui, então são fragmentos citoplasmáticos sem núcleos derivados das células chamadas megacariócitos, que são produzidas pela medula. O valor normal das plaquetas situa-se entre 150 e 450 mil, alguns autores até 500 mil colocam. Trombocitopenia vai ser definida como valores inferiores a 150 mil e trombocitose com valores superiores a 600 mil. Aqui um quadrinho mostrando as principais causas diagnósticos diferenciais das trombocitoses. Vão ter as ditas trombocitoses primárias, decorrentes de síndromes mieloproliferativas, policitemia vera, dentre outras. E as secundárias, que seriam relativas a infecções agudas, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, pode ser consequência de doenças hematológicas, anemias carenciais. Normalmente a medula vai tentar produzir mais a série vermelha, e aí acaba produzindo as outras linhagens também e levam a trombocitose secundária. Então é muito comum, por exemplo, na criança, com anemia ferropriva, e aí esse paciente faz um RDW alto, que ele tem uma medula bem reativa, e faz uma trombocitose ali de 600 mil, 650 mil. É comum isso em criança. E em relação à redução, a trombocitopenia, a gente tem a principal causa aí seria a púrpura autoimune, as infecções virais, que seriam a causa transitória. Na púrpura, isso aí normalmente evolui cronicamente. As leucoses, como as leucemias, aplasias medulares, doenças autoimunes também, como a lúpus, vão ser causas aí importantes de redução do número de plaquetas. Aqui um slide para mostrar os valores de referência para homens e mulheres em cada um dos parâmetros do hemograma, tanto para série vermelha, quanto para série branca, quanto para as plaquetas. Vocês podem dar uma memorizada nesses valores. Aqui os valores para crianças. Vocês podem também dar uma memorizada. Mas o mais importante que eu quero que vocês gravem são esses macetes que eu vou passar aqui agora nesse slide. Quem quiser memorizar de forma mais complexa e mais completa, melhor ainda. Mas quem quiser gravar o macetezinho, que já vai facilitar muito na hora de interpretar o seu hemograma na prática diária. Esse macetezinho eu que criei para mim mesmo na hora de ler um hemograma. Eu sigo esses passos aqui. Isso aqui não foi ninguém que me ensinou, não estava em livro nenhum. Eu que criei essas regrinhas aqui, vou passar para vocês. Se acharem bacana e legal, que sigam aí. Então, ao se deparar lá com o hemograma, a gente vai analisar a série vermelha primeiro. Então, a gente vai partir para a hemoglobina, e aí a gente tem aquela regra do 11, 12 e 13 para caracterizar a anemia. 11, criança e gestante. 12, mulheres não gestantes e idosos. E 13 para homens não idosos. Então, se abaixo disso aí, o paciente vai ser categorizado, classificado como portador de anemia.
O hematócrito, ele em média é 3 vezes o valor da hemoglobina. Então, aquele paciente ali que tem hemoglobina de 12, geralmente o hematócrito dele vai ser em torno de 36 a 38, 39. Então, 3 vezes, um pouquinho acima de 3 vezes o valor da hemoglobina. Se tiver muito discrepante, você vai suspeitar de situação de hemodiluição ou hemoconcentração. Caso esse paciente tenha uma anemia, aí a gente vai valorizar a questão da cromia e do volume celular, bem como o índice de anisocitose. Caso ele não tenha anemia, não vai fazer muito sentido perder tempo analisando esses outros parâmetros. Logicamente, se o paciente estiver sintomático, né? Se ele for um paciente sintomático, aí vale uma análise mais minuciosa. Mas aquele paciente de rotina, não teve anemia, não vale muito a pena perder muito tempo com isso aqui, não. Porque normalmente não vai te levar a lugar nenhum. O paciente não tem sintoma nenhum, não tem sinal de doença, não vale nem muito a pena você, às vezes, ficar procurando doença. Aí a gente já entra na questão até da prevenção quaternária, de evitar a iatrogenia e de ficar prosseguindo com investigações muitas vezes desnecessárias. É óbvio, se o paciente tem alguma condição, às vezes, por exemplo, é um idoso, tá com hemoglobina ali limítrofe de 11,5, digamos. No idoso a gente falou que aceita até 12, mas deu 11,5. Às vezes está com quadro de esquecimento, e aí está com essa hemoglobina de 11,5, você vai olhar o VCM dele, está alto. Então pode ser carência de ácido fólico, vitamina B12, que são, por exemplo, causas até secundárias de demência no idoso. Então, sempre tentar fazer essa correlação, logicamente, com a clínica do paciente. Mas, como eu disse, estando alterada, de qualquer forma, a gente vai valorizar. Não estando alterada, não precisa perder muito tempo. Se chegamos lá no paciente que está com anemia, a gente vai ter que, esse aqui a gente tem que gravar mesmo, VCM de 80 a 100, o valor de referência, HCM 27 a 32, CHCM 32 a 36 e RDW 11 a 16. Esses valores, geralmente, o hemograma já traz essas referências. Em questões de prova, a gente vai colocar também, caso precise de fazer essa análise. Obviamente, hemoglobina e hematócrito, por serem mais básicos, a gente não vai dar essas referências, nem o próprio hemograma muitas vezes traz, e vocês têm que saber. Mas esses outros valores aqui, normalmente, em questão de prova, vai estar expresso para vocês as referências, e no próprio hemograma, na nossa prática diária, vai ter também a referência. Global de leucócitos, qual que é o macete? Gravar que o global normal ele oscila entre 4 e 10 mil. Se tiver dentro dessa oscilação normal, algumas referências colocam até 11 mil. E se tiver dentro dessa faixa normal, dá para considerar os percentuais relativos com boa margem de segurança. E é aqui que entra o próximo macete legal aí, que vocês quiserem gravar, acho interessante, que é o seguinte: nos adultos vai predominar a série neutrofílica. Então vai ter principalmente segmentados. Obviamente, se tiver bastões acima de 4%, já tem desvio, já tem alteração. Mas não tendo bastões, a gente vai ter neutrófilos segmentados em torno de 60%. 60%, se a gente for expressar isso aí em forma de fração, é o quê? 2/3, mais ou menos, né? 66%. Então, gravem que no adulto, em torno de 2/3 vão ser representados pelos neutrófilos, notadamente os segmentados, em torno de 60%. E em torno de 1/3 vai ser representado pela série linfocítica. O que é 1/3? 30%, 33%. Então, 60%, 2/3 segmentados. 1/3, em torno de 30%, linfócitos. E as outras linhagens,
são menos, a percentual é menor, em torno de 5 a 10% você vai poder encontrar de forma normal. Então, feita essa análise para o adulto, na criança a gente vai ter o inverso. Neutrófilos segmentados vai ser cerca de 1/3, ou seja, em média 30%, e linfócitos vai ser o que predomina, que é em torno de 2/3, em torno de 60%. Então, grave essa regrinha aí dos 2/3, 1/3, que vale para os neutrófilos segmentados em relação aos linfócitos. E as plaquetas é gravar um número mesmo, que é entre 150 e 500 mil. Então, esses são os macetezinhos que eu gosto de passar. Como eu disse, não tem registro disso em nenhum livro, nenhum material, mas vale a pena aí para você conseguir interpretar com mais facilidade o seu hemograma. Para finalizar, vamos passar a discutir aqui 2 casos clínicos. Então, a gente tem aqui o primeiro caso, a doutora Ana Dunbar recebeu o resultado de hemograma solicitado de rotina para o paciente Carlos Eduardo, de 2 anos, e esse hemograma veio com hemoglobina de 9,9, hematócrito de 30, RDW de 18, volume corpuscular médio de 75, referência entre 80 e 100, hemoglobina corpuscular média de 22, referência de 27 a 32, um global de 6.200 e plaquetas de 450 mil. A mãe do paciente relata que a criança alimenta-se quantitativa e qualitativamente mal, nega morbidades prévias conhecidas e o exame físico da criança não tinha alterações, exceto por discreta palidez conjuntival e peso no percentil 25, ou seja, no limite inferior para sexo e idade. Tendo em vista esses dados, qual o diagnóstico e a conduta mais adequada? Anemia microcítica e hipocrômica. Realmente tem uma anemia, criança, 11, está 9,9, está abaixo, anemia. O hematócrito dela é condizente, então não tem, provavelmente, situações de hemodiluição e hemoconcentração, porque está mais ou menos 3 vezes o valor da hemoglobina. O RDW, acima de 16, está 18, está alto, então é uma criança que tem uma medula boa e está produzindo novos eritrócitos. O volume corpuscular médio está baixo, é uma anemia microcítica, e a cromia está baixa, então é hipocrômica. Então é uma anemia microcítica hipocrômica, sim, até aqui está correto. Encaminhar para o hematologista para confirmação diagnóstico e tratamento, não tem necessidade. A gente vai ver que vai ter condutas mais adequadas. A anemia de doença crônica associada à desnutrição não é o mais provável para essa criança, porque a gente sabe que a anemia carencial é o carro-chefe aí nas crianças, e tem a questão aqui da alimentação inadequada. Orientação dietética na conduta tem que ser feita, mas não é só isso, né? A gente vai ter alternativa melhor. Então, essa alternativa está descartada também. Anemia ferropriva, provavelmente sim. Criança com anemia microcítica, hipocrômica, até que se prove o contrário, sim. Solicitar perfil de ferro para confirmar diagnóstico e esperar pelos resultados para instituir tratamento e orientações mais precisas. Uma conduta que invalidou a alternativa. Não precisa de solicitar perfil de ferro nessa faixa etária, você vai fazer prova terapêutica já para o paciente. Letra D, é uma anemia carencial, sim, provavelmente carencial, do tipo ferropriva, e a conduta, orientação dietética e reposição de ferro com sulfato ferroso oral, seria uma terapia de prova. Então, essa é a resposta adequada para a questão. Tá aí, letra D. E o último caso, Dr. Marcos é hematologista do Hemocentro do Rio de Janeiro e acompanha em sua rotina de trabalhos vários pacientes portadores de anemia e avalia inúmeros hemogramas diariamente. Então, assinale a alternativa correta acerca da interpretação do hemograma.
A anemia com níveis de hemoglobina em torno de 8 a 9, independentemente da patologia de base, sempre acarreta em sintomatologia clinicamente significativa para o paciente. Essa alternativa está incorreta. Por quê? Pacientes que têm anemia de doença crônica, normalmente eles vão tendo uma perda gradual de eritrócito e de hemoglobina. Então, eles não desenvolvem sintomas, eles toleram bem. Por exemplo, é o típico aqui do paciente que tem uma neoplasia insidiosa, do paciente que tem insuficiência renal crônica, geralmente em fase dialítica, ele vai ter níveis em torno de 8, 9 e não vai ter sintomas nenhum em decorrência disso, na maioria das vezes. Então, a alternativa é incorreta. Nos portadores de drepanocitose, anemia falciforme, pode ocorrer leucocitose e trombocitose devido à hiperreatividade da medula óssea, como mecanismo de compensação da anemia. E mesmo com níveis superiores a 20.000, com mais de 10% de bastões e febre, não devemos pensar em quadro infeccioso. Foi bem aquilo que eu comentei na aula, né? Esse quadro aqui é justamente o contrário. Então, é um quadro bem florido, com um nível muito aumentado, com clínica de infecção, inclusive febre. Então, é mandatório pensar em quadro infeccioso. Então, a alternativa está incorreta, porque falou que não devia pensar em quadro infeccioso. Muito pelo contrário, esse paciente aqui provavelmente vai ser internado no hospital, inclusive. O uso crônico de inibidor de bomba de próton, em alguns estudos, mostrou associação com anemia megaloblástica. Essa alternativa aqui é correta, inclusive é uma das justificativas para se suspender o uso crônico de IBPs, os omeprazóis da vida, pantoprazol, não devem ser usados cronicamente, porque atrapalha a absorção de vitamina B12, de cálcio e leva a efeitos deletérios a longo prazo, inclusive podendo gerar anemia megaloblástica. Aquele paciente que começa muito jovem aí com a dependência do IBP, do omeprazol, quando chegar ali na meia-idade, antes da senilidade, fatalmente ele já vai estar ali com osteopenia ou osteoporose, porque o cálcio é diminuído a absorção, porque depende da acidez gástrica para ser bem absorvido o cálcio e a vitamina B12. Então, essa alternativa aqui é a correta. Letra D. O índice de anisocitose, RDW, avalia a variação de tamanho dos eritrócitos. Até aqui tudo certo. E espera-se que esteja reduzido em uma criança com quadro de anemia ferropriva. Não, aqui veio o erro da alternativa, né? A gente comentou isso também. A criança tem uma medula bem reativa, então ela vai tentar lançar células jovens para compensar, e com isso vai ter células de vários tamanhos, e vai aumentar a anisocitose. E letra E, a anemia é definida quando há redução do valor do hematócrito abaixo do valor de referência para o sexo e idade do paciente. Também está errada porque não é hematócrito, a gente viu que é hemoglobina. Então, a alternativa correta é mesmo a letra C. Isso que tinha para passar para vocês hoje. Agradeço aí a atenção de todos e vamos aí mais tarde gravar mais aulas, passar para vocês aí. Mas por enquanto nosso tema de hemograma está aí explorado e abordado. Muito obrigado